Oi minha gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui em outro vídeo, não é mesmo? Assim, bem tranquilo, só falando mesmo. Aí que no caso é assim que eu gosto. Hoje eu vou fazer um vídeo com vocês, na verdade, dividindo um pouquinho de como eu faço o culto aqui com as meninas, que é uma coisa que vocês me pediram bastante lá no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui os dois, porque eu tenho dois Instagrams. Esse aqui que você tá vendo aí na sua tela, eu falo um pouquinho sobre disciplina positiva, eu sou educadora parental, e este outro aqui, eu compartilho mais especificamente os detalhes do homeschooling que eu faço com as minhas filhas, tá bom? A parte mais espiritual, enfim, de toda essa questão da minha casa é neste segundo, tá bom? Bom, eu faço o culto com as meninas todos os dias de manhã, é uma rotina que a gente tem assim bem certinha. Preciso confessar pra vocês que o culto da parte da tarde, assim, antes delas dormirem, a gente tem falhado bastante, mas de manhã é assim todos os dias. E o que eu faço? Eu vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos qual é a sequência, tá bom? O material que eu uso pra fazer o culto mesmo, pra contar as histórias, da onde eu tiro, né, tudo que eu vou fazer, eu vou gravar um outro vídeo pra vocês, tá bom? Porque ele precisa de um pouquinho mais de tempo, né? Não dá pra falar dos dois aqui nesse mesmo vídeo. Mas vamos lá! Qual é a nossa rotina? A gente acorda e a primeira coisa que a gente faz é o culto. Quando a Isabela geralmente, né, acorda já pedindo comida, eu separo um bolzinho de frutas pra elas. Então enquanto a gente vai fazendo o culto, elas também vão comendo essa fruta. E eu sempre, não vamos falar sempre porque nos últimos dias acabou não acontecendo, mas na maioria das vezes tem uma florzinha ali e eu ligo também uma velinha que tem um cheirinho. Coisa muito interessante que eu descobri nos últimos tempos, fazendo um estudo um pouquinho sobre o nosso sistema sensorial, que diz que quando a criança, né, ou a gente mesmo, quando a gente está aprendendo alguma coisa e esse alguma coisa está sendo aprendido num espaço onde ele tem um cheiro e tal, isso fica gravado mais na nossa memória. A primeira coisa que a gente faz quando a gente senta na mesa é pegar esses palitinhos aqui. Esses palitinhos foi uma amiga minha que me falou uma vez e eu falei, que ideia legal, ainda eu fiz também. Tem nomes neles, né? Então são nomes de pessoas da nossa família ou amiguinhos delas, enfim. Então todo dia cada uma pega um e é o nome que a gente vai orar naquele dia, pela pessoa que a gente vai orar. É um momento também que a Valentina aproveita pra ler e foi uma coisa muito dela, assim, sabe? Que ela vai, deixa que eu leio. Então, lê, né? Leia! A Valentina geralmente lê quais foram os nomes, né, que a gente tirou e a gente ora. Eu tenho uma musiquinha que eu canto antes, mais pela Isabela, para ela entender como que é esse momento da oração, que fala assim: fecho os meus olhos, ponho as mãos, eu vou falar com Jesus. Para ela entender, né, o processo da oração, que é colocar as mãos, fechar os olhos. Então, geralmente eu faço a oração, mas ultimamente a Valentina tem pedido bastante para ela mesma fazer a oração. E porque ela pede para fazer a oração, claro que a Isabela também quer orar. Então, geralmente a gente tem 3 orações aí. Depois disso, a gente canta algum hino que elas gostam e aí a gente vai começar a estudar a nossa história da semana. Então vamos imaginar que a gente está começando no domingo, porque geralmente eu começo a história no domingo. Então a primeira coisa que eu vou contar para elas é, olha, a nossa história dessa semana tá na Bíblia e ela tá no livro, vamos falar aqui, né? Êxodo 9, é aqui que a gente vai aprender a história dessa semana. E o versinho que a gente vai decorar, porque toda semana eu passo um versinho para elas decorarem, tá, hein? Aí eu abro lá e leio. Mas a gente aprende ele cantado, tá bom? Eu pego num site chamado Sunlight Brasil, vou deixar aqui embaixo também, tá? Que é inclusive o material que eu uso para fazer o culto com elas, mas como eu falei, eu vou contar mais sobre esse material mais pra frente. E aí a gente canta, começa a cantar o versinho para elas decorarem. E é muito interessante porque ela realmente consegue decorar. Claro que a Isabela é muito pequenininha, então eu falo e ela repete, mas a Tina já tem capacidade. Então tá bom, depois que nós falamos sobre o versinho, a gente vai para a segunda parte, que é a história. Toda semana, junto com a história, eu ensino também uma qualidade de caráter. Então, eu vou falar dessa semana que a gente vai fazer aqui, para ficar uma coisa mais concreta para vocês, tá? A gente vai aprender a história de Moisés.
Só que ela não é da forma que a gente está acostumado a fazer, né? Que a gente pega uma história e joga num saco tudo e fala de uma vez. Não, eu falo com elas bem devagarzinho mesmo, então a história ela demora mais para acontecer. A gente vai falar sobre o bebê Moisés durante uma semana. Então a gente pega 1, 2 versinhos e aí eu trabalho em cima daqueles versinhos na história e penso tudo que eu posso trazer de coisas importantes para elas naquele versinho. Então esse é o primeiro ponto, tá? E aí, qual é a qualidade de caráter que a gente vai aprender durante essa semana? É perseverança. Ok, parece muita coisa, mas não é, tá, gente? Porque daí o que eu faço? Eu preparo tudo que eu vou falar com elas na semana antes, tá? Então eu venho aqui nesse material, que depois eu vou mostrar pra vocês melhor. Nesse material aqui, ele tá dividido por dias também. E aí eu vou fazendo o meu. Então aqui eu separo, olha, domingo a gente vai trabalhar a perseverança do... Oi, passarinho! A gente vai trabalhar então a perseverança, o salmo para decorar é 118, verso 6. Então aqui no domingo o que a gente vai falar mais ou menos e quais são as atividades que eu posso falar com elas, inclusive a atividade acadêmica é também daqui desse momento que eu tiro, tá? Deixo tudo já certinho até o último dia, né? Na sexta-feira, o sábado é um resumão de tudo que a gente aprendeu. Ok, aí a gente começa a história. Como que eu conto a história para elas? Eu tenho uma filha de 2 anos e uma filha que vai fazer 6 anos, então a diferença é relativamente grande, porque uma aguenta um pouquinho menos e uma aguenta um pouquinho mais, então eu tento dar uma mesclada. Eu tenho usado muito com elas e falado lá, né, com vocês também no Instagram, aquele material da escala Cuisinart, né, que é aquelas hastes coloridas, eu vou mostrar pra vocês já. Então eu pego elas e vou contando a história com elas. Então, por exemplo, a mãe de Moisés... Eu vou pegar... Só um minutinho aqui. Aqui está. São esses daqui, ó. Então, o que eu faço? Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente vai contar a história de Moisés, né? Que é o que eu vou fazer essa semana. Então, eu vou falar assim, ó. Deixa eu ver, vou pegar aqui. Essa aqui vai ser a mãe de Moisés. Esse aqui vai ser Moisés. Esse aqui vai ser a cestinha de Moisés. E esse aqui vai ser, por exemplo, Miriam, que é a irmã dele. Então eu vou contando a história com esse aqui. Porque é colorido, chama mais a atenção da Isabela e ao mesmo tempo eu vou trabalhando muitas coisas com isso aqui. Eu posso dar um para cada um, para elas terem a mãe de Moisés, terem um bebezinho. Então coordenação motora já vai trabalhando ali, junto. Quando a gente trabalhou, por exemplo, a história de José, foi muito engraçado, porque ali dá pra você trabalhar tantos números. Então, quantos irmãos? Ah, a gente tinha 1, 2, 3, aí ia colocando vários irmãos. E essa semana foi muito engraçado. Ontem, na verdade, aconteceu, na sexta-feira, na verdade, hoje é domingo, na sexta-feira, a gente tava brincando, fazendo alguma coisa com a Isabela, e daí eu falei, olha, 1, e a Isabela 2, eu 3, ela 4. Então foi só desse momento do culto que ela foi entendendo e pegando aprendendo os números mesmo. E dali eu vou contando e vou aproveitando para enfatizar aquela qualidade de caráter que a gente está estudando. Olha, você viu como, por exemplo, como os irmãos dele não eram mais egoístas, né? Quando a gente estava falando sobre não ser egoísta, por exemplo. Eles não eram mais egoístas, eles mudaram o coração deles, eles se importavam agora com Benjamin e assim vai. É um culto e é uma educação intencional, onde você estuda antes exatamente tudo o que você vai passar para os seus filhos. E cada detalhe que você vai passar tem uma importância. A gente tem o costume de passar pela Bíblia, né, muito rápido. Então vamos falar sobre a história de Moisés. Moisés nasceu, eles não queriam deixar os bebezinhos crescerem, então a mamãe dele colocou num cestinho, a rainha achou, depois ele cresceu, foi, voltou, o mar abriu. E a gente perde muita coisa ali. Quando a gente estuda assim com os filhos, detalhes por detalhes, né, versículos por versículos, a gente desde pequeno tá fazendo um estudo bíblico com eles, na verdade, né? E você percebe isso muito claramente nas crianças. A Valentina, por exemplo, consegue ir fazendo tipo, Abraão era pai de tal, que era pai de tal, que tinha tal filho, que não sei o quê. Então, eles internalizam e conseguem decorar isso de uma forma melhor e eles entendem a sequência da história. Eles sabem quem vem depois do que, o porquê que aquele, por exemplo, por que Abraão levantou um altar? Eu, quando era criança, não ia saber falar isso, agora elas já sabem, porque como eu passei muito detalhe por detalhe, como eram feitos os altares, por que Deus pedia aquilo, então tudo a gente vai explicando com calma, tranquilidade. Uma coisa que é muito interessante que eu percebi
né, agora fazendo o culto dessa forma com elas já faz um tempo, é que fica muito claro pra mim que me faltava muita coisa também. Que eu queria passar pra elas, mas que eu não fazia isso de forma intencional e que ao mesmo tempo eu mesma não estava vivendo aquilo. E estudando também, porque junto com esse material que eu falei pra vocês, né, ele pede pra ler um livro chamado Patriarcas e Profetas. Então eu leio isso e leio Patriarcas e Profetas. Esse também é o meu culto particular. Eu tenho aprendido tanto. E quando eu vou ensinar pra elas, aí eu aprendo mais ainda. Tem sido uma bênção, assim, eu não sei nem explicar pra vocês o quanto isso tem sido importante na minha vida e na delas, com certeza, sem dúvida nenhuma, né? Bom, e aí depois disso eu finalizo com uma oração e dentro dessa oração eu sempre peço, né, pra Deus alguma coisa que estava dentro da história. Então, por exemplo, me ajude a confiar no Senhor como José confiou. Então eu sempre enfatizo isso no final da oração. Agora é muito importante, muito importante a gente lembrar que a parte do culto é só um pedacinho de tudo que a gente vai fazer durante o dia, né? Porque daí se eu pego aquilo que eu fiz no culto e levo pro meu dia a dia e consigo ir fazendo aplicações leve, né, delicadamente, sem ser aquela coisa maçante que a criança percebe que você tá o tempo todo ali, mas de uma forma bem simples, você vai perceber que elas também vão começar a fazer isso, entendeu? Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, comenta aqui como é o seu culto aí, eu espero que tenha ajudado de alguma forma, acendido uma luz, te dado ideias. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, deixa o joinha, por favor, que é muito importante para outras pessoas também terem acesso a esse vídeo, porque quando você deixa o seu joinha, o YouTube entrega para outras pessoas, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.